retenção de sêmen. Apenas pronunciar essas palavras já divide os homens entre os que zombam e os que despertam. Mas o que poucos compreendem, e quase ninguém fala, é que a retenção não é sobre celibato, repressão ou puritanismo. Ela é sobre poder, sobre conquista interna, sobre autodomínio masculino em sua forma mais rara e transformadora. Estamos em uma era onde tudo nos empurra para o oposto. Prazer fácil, dopamina instantânea, desejo sem direção. Somos bombardeados dia e noite, com imagens, promessas, estímulos. E cada pequena rendição, cada clique, cada deslize, nos afasta de algo invisível, porém real. A força bruta e sutil que um homem carrega quando está inteiro. A verdade que ninguém diz é esta: um homem que não domina seu instinto é um homem sendo dominado por ele. E enquanto ele vive acorrentado aos próprios impulsos, sua energia mais criativa, espiritual e realizadora está sendo drenada gota por gota, dia após dia. É por isso que hoje não falaremos apenas de retenção, falaremos de transformação. Do caminho que começa quando você fecha as portas da dispersão e abre a porta secreta do autodomínio masculino. Eu sei que essa não é uma jornada para todos. Ela exige dor, disciplina, silêncio, mas também oferece algo que nenhum prazer passageiro pode entregar: presença, propósito e poder real. Você já sentiu isso em algum momento? Uma clareza súbita, um foco cortante, um fogo interno que não dependia de nada externo? Pois é essa chama que vamos reacender agora. Neste vídeo, você vai descobrir as 7 iniciações que um homem precisa atravessar para tomar posse do seu corpo, da sua mente e da sua alma. 7 degraus que te levam da servidão à soberania. Não se trata de promessas vazias, trata-se de uma convocação. Porque o mundo não precisa de mais homens distraídos, desnutridos espiritualmente e viciados em prazer. Precisa de homens despertos, centrados, transmutados. E se você está aqui, talvez sua alma esteja pronta. Talvez você já tenha caído o suficiente. Talvez esteja na hora de subir. Respire fundo. Olhe para dentro. Porque a porta está bem diante de você. E só você pode decidir. Vai entrar? Todo homem que inicia a jornada da retenção precisa, antes de tudo, morrer. Não fisicamente, mas psicologicamente, energeticamente. É preciso romper com uma versão de si mesmo que já não serve mais. Aquele eu que buscava prazer a qualquer custo, que vivia escravizado pelo impulso, que confundia liberdade com indulgência. E essa ruptura não é limpa. Ela é brutal, confusa, às vezes até humilhante, porque o velho eu não quer partir em silêncio. Ele grita, implora, tenta convencer você de que ainda é necessário. Ele diz: só mais uma vez, você merece. Isso não tem nada de mais. É natural, é humano, e talvez a pior de todas. Você nunca vai conseguir parar. Esse é o primeiro teste. Não é sobre resistir uma noite. É sobre decidir, em silêncio, que você não é mais aquele homem, mesmo que tudo dentro de você ainda peça para continuar sendo. Carl Jung dizia: você não se tornará iluminado apenas imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Essa escuridão, no início da jornada, não está do lado de fora. Ela habita seus pensamentos. É a lembrança da pornografia que você não contou a ninguém. É a ansiedade que te faz buscar alívio no corpo em vez de enfrentá-la com coragem. É a vergonha, o vazio, a repetição automática de um hábito que já não traz prazer, só culpa. O primeiro passo da iniciação masculina não é dizer "eu sou forte", é admitir "eu estou perdido". E ao reconhecer isso, você começa a se encontrar. Mas atenção, o velho eu vai tentar se disfarçar. Ele pode usar argumentos espirituais, dizendo que a retenção é ego. Pode vestir a máscara do equilíbrio, sussurrando que um pouco não faz mal. Ele vai fazer de tudo para permanecer vivo. Porque ele sabe,
Se você realmente romper, ele morre, e no lugar dele nasce o homem real. Não o que vive sob o domínio do instinto, mas o que transforma o instinto em fogo criador. Não o que busca consolo, mas o que busca sentido. Essa é a primeira iniciação. Não é sobre vitória, é sobre luto. É sobre sentar-se à beira do próprio abismo, olhar para o fundo escuro da alma e dizer: eu escolho ir além disso. Muitos falam em energia sexual como se fosse mágica, mas poucos encaram a verdade. Antes da magia vem a renúncia. E sem essa renúncia, tudo o mais é só aparência. Se você sente medo, parabéns. É porque está diante de algo real. E se mesmo com medo você seguir, então você já deu o primeiro passo. O passo que muda tudo. Você já se perguntou por que o desejo nunca se sacia? Porque, mesmo após o prazer, algo dentro de você continua faminto, inquieto, esvaziado? A resposta é brutal e simples. A luxúria não quer prazer. Ela quer transcendência. Mas como ninguém nos ensinou isso, tentamos calar esse grito profundo com imagens rápidas, toques vazios, clímax apressados. É como tentar saciar a sede com areia. Por trás de cada impulso sexual descontrolado, há um chamado espiritual que foi abafado. Carl Jung dizia que o desejo é o mensageiro da alma. Quando ignorado, ele se transforma em vício. E ele tinha razão. O desejo que queima dentro de você não é apenas físico, é espiritual, simbólico, alquímico. É a energia da criação buscando um canal mais elevado. Mas como ela encontra um corpo distraído, uma mente ansiosa e um coração raso, ela se contorce em luxúria. Esse é o ponto de ruptura para o homem que desperta. Perceber que o problema não é o desejo, é a falta de direção para ele. O homem comum quer se livrar do desejo, o homem forte quer conduzir o desejo para construir algo que permaneça. Enquanto você se masturba para imagens digitais e se envolve em prazeres sem alma, sua energia está sendo roubada das suas mãos. Não por alguém de fora, mas por você mesmo. A verdade cruel é esta: toda vez que você escolhe o prazer fácil, você está dizendo não à sua grandeza. E é aqui que muitos se perdem, confundem supressão com transcendência, mas não se trata de odiar o desejo. Se trata de escutá-lo profundamente. O que ele está te pedindo? O que ele revela sobre o vazio dentro de você? A luxúria é um mapa. Se você segui-lo com consciência, ele te leva até a fonte. Mas se você corre dela ou se entrega a ela sem consciência, ele te arrasta para o abismo. Imagine que cada impulso sexual é como uma semente. Você pode jogá-la no lixo da gratificação imediata, ou pode plantá-la no solo do silêncio, da meditação, da criação. Com o tempo, essas sementes florescem como força criativa, foco afiado, magnetismo. Você começa a olhar nos olhos das pessoas com presença. Seu corpo se alinha, sua voz ganha gravidade, sua alma brilha sem esforço. Tudo isso vem da mesma energia que antes você desperdiçava em 5 minutos de prazer sem legado. A alquimia é real, mas ela exige um preço: introspecção, paciência, disciplina. E o primeiro passo é parar de correr do desejo. É olhar para ele como um mestre, não como um inimigo. É perguntar: o que você está tentando me mostrar? Você talvez perceba que a luxúria fala da sua carência afetiva, ou da sua frustração profissional, ou da sua fuga do tédio. Ela revela os buracos da sua alma. E aqui está o segredo. O homem que enfrenta sua luxúria enfrenta todos os seus fantasmas ao mesmo tempo. Porque o desejo é um espelho. Ele mostra exatamente onde sua alma ainda está presa. Então, não fuja mais. Olhe, ouça, transmute. Transforme essa energia em força, essa fome em propósito, essa agitação em silêncio interior. Esse é o início do verdadeiro poder. Quando o desejo não te domina mais,
mas se ajoelha diante da sua vontade. Imagine seu corpo como um cálice sagrado, um templo, um altar onde a energia mais divina, a força criadora da vida, repousa, esperando ser honrada. Mas o que a maioria dos homens faz com esse cálice? Enche de lixo, de vícios, de imagens distorcidas, de prazer descartável. A consequência? Um templo profanado. Energias densas se acumulam nos porões do ser. A mente se torna nebulosa, o corpo se arrasta, a alma se distancia. Carl Jung dizia que o símbolo do cálice representa o inconsciente receptivo. É o espaço interno onde tudo é gestado, curado e transformado. Mas se esse espaço está contaminado, como a vida poderia florescer nele? Esse é o ponto em que muitos homens se perdem. Eles querem ascender, mas carregam o peso da degradação diária. Querem paz, mas alimentam guerras internas. Querem clareza, mas vivem mergulhados no nevoeiro da estimulação constante. É impossível elevar-se quando se vive mergulhado em práticas que drenam a alma. O corpo precisa ser purificado, não por repressão, mas por reverência. E aqui não se trata de moralismo, se trata de estratégia espiritual. O homem que entende o poder do corpo aprende a tratá-lo como o guerreiro trata sua espada, com respeito, com disciplina, com propósito. Cada impulso sexual é uma chance de perder ou ganhar poder. Cada escolha é uma oferenda. Você vai entregar sua energia aos demônios do excesso ou vai consagrá-la ao fogo da transmutação? A retenção de sêmen é só o começo. Ela é o fechamento das comportas. Mas o que vem depois é a purificação do rio interno. E isso começa nos detalhes, no alimento que você consome, na música que você ouve, nos vídeos que você assiste, nas palavras que você profere, na forma como você respira. Tudo isso molda a energia que circula dentro de você. Jung nos ensinou que o inconsciente não é apenas pessoal, é coletivo. Ou seja, cada vez que você consome pornografia, você está se conectando ao inconsciente degradado de milhões de almas presas na mesma prisão. É como respirar o mesmo ar viciado, dia após dia. Por isso, limpar o templo exige cortar esses vínculos invisíveis, sair do campo magnético da luxúria coletiva e construir um novo campo, mais puro, mais centrado, mais magnético. Eis o que acontece quando o corpo é purificado. A energia começa a subir, os pensamentos se alinham, a intuição volta, o magnetismo cresce, a alma se sente em casa, você se torna um homem raro, um que não se arrasta atrás de prazer, mas que caminha com propósito, um que não mendiga afeto, mas que irradia presença. Essa purificação não acontece de um dia para o outro, mas cada decisão conta. Cada vez que você diz não a um estímulo vulgar, você está dizendo sim ao seu trono interior. E isso se sente, as pessoas sentem, o mundo responde. É como se a vida dissesse, finalmente, ele está de volta. Por isso, se você caiu 1000 vezes, levante 1001, volte ao templo, limpe o altar, consagre o cálice e prepare-se. Porque quando o corpo está limpo, a alma finalmente tem onde habitar. Chega um momento na vida de um homem em que ele se cansa de desperdiçar. Não apenas dinheiro, tempo ou energia, mas presença. Ele olha para trás e vê quantas horas foram entregues ao vazio. Quantas madrugadas foram sacrificadas a um prazer que deixava apenas mais solidão. É nesse momento que ele começa a se perguntar: e se eu canalizasse essa mesma força para algo maior? A resposta não vem rápido, mas ela vem. Carl Jung nos lembra que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos por encontrar como destino. E é por isso que, quando o homem continua evitando o seu próprio poder, a vida se encarrega de mostrar-lhe a conta. Relacionamentos quebrados, projetos inacabados, um espírito disperso. Mas quando ele começa a reter, não apenas o sêmen, mas os impulsos, algo acontece em seu campo energético.
A mente deixa de estar embotada, o corpo deixa de estar enfraquecido, o olhar muda, a respiração aprofunda. Ele começa a escutar a si mesmo de novo. A energia que antes se perdia em ciclos de prazer agora sobe como uma corrente. Ela se move, ela pulsa, e o que era desejo se transmuta em foco. Um foco que queima, porque a retenção não é um fim, é um canal, uma ponte entre o instinto e a missão. Quando a energia sexual é contida com consciência, ela deixa de ser um vulcão descontrolado e se torna uma tocha acesa. Com ela, o homem ilumina o caminho. Ele deixa de buscar distrações e passa a buscar direção. E então, algo mágico acontece. Aquilo que parecia impossível de ser feito antes, aquela rotina de estudos, aquele novo negócio, aquele hábito saudável, agora se torna natural, não por força, mas por alinhamento. O que estava em guerra dentro dele agora está em ordem, e o universo responde à ordem com sincronicidade. A mente fica mais limpa, o sono se torna mais profundo, as ideias brotam com mais clareza. E ele percebe, era essa força que faltava, não motivação barata, mas a verdadeira força criadora que habita o masculino, a força que gera vida e que pode gerar destino. Essa é a fase da ascensão. O homem passa a dominar o relógio, a ter firmeza no olhar, a entrar em ambientes e ser percebido sem dizer uma palavra, porque sua energia, antes fraca e dispersa, agora é densa, centrada, viva. Ele atrai pessoas, mas não por carência. Ele não precisa mais seduzir, porque agora ele emana. E isso, para o mundo moderno, é raro. Um homem que não implora, que não se perde, que caminha com silêncio e intenção. Isso é poder. Mas atenção, essa fase também exige vigilância. O antigo padrão ainda tentará voltar. O sistema ainda tentará seduzi-lo com imagens, sugestões, promessas instantâneas, e é aí que ele deve lembrar. A tentação não desaparece, ela apenas muda de máscara. O segredo é simples e brutal. Não é sobre lutar contra o desejo, é sobre transformá-lo em devoção. A cada vez que ele sente o impulso, ele respira e redireciona. Ao invés de se perder em fantasias, ele escreve. Ele treina, ele cria, ele serve. E a energia sobe, se distribui e fortalece cada célula. Esse homem agora é um canal de criação. Ele não apenas sobrevive, ele constrói. Ele não apenas busca prazer, ele cultiva legado. Porque finalmente entendeu. O verdadeiro prazer não está no orgasmo, está no domínio. E o verdadeiro domínio é interno. A partir do momento em que o homem decide reter, o universo responde. Mas não da forma que ele espera, não com recompensas imediatas, mas com testes, porque toda decisão de poder convoca uma provação. E o primeiro grande engano é pensar que só porque começou a jornada estará livre das armadilhas. Ao contrário, quanto mais luz ele acumula, mais as sombras se movem. Porque o ego ferido, acostumado a migalhas de prazer, não entrega o trono tão fácil. Ele grita, ele se agita, ele sabota. Carl Jung já dizia, a sombra não desaparece por negação, mas por integração. E é nesse capítulo que o homem percebe que a retenção não é apenas um ato físico. É um campo de batalha interno, um lugar onde os velhos hábitos ganham novas máscaras. A pornografia se disfarça de curiosidade. A masturbação se apresenta como alívio, as mensagens vazias como oportunidade. Mas por trás de cada uma dessas portas está a mesma prisão. E aqui o guerreiro precisa aprender a identificar os disfarces. A tentação não vem dizendo, eu sou destruição. Ela vem dizendo, você merece só um pouco. É só hoje. Você está cansado? Ela vem com perfume, com distração, com doçura. E é nesse ponto que o verdadeiro treino começa, o da vigilância. O homem que quer dominar sua energia precisa construir seus próprios portões. Precisa saber quando está vulnerável,
Precisa reconhecer que o desejo não é o problema, mas sim a rendição cega a ele. O problema nunca foi sentir. O problema é obedecer automaticamente. Por isso, a prática da consciência se torna essencial. O guerreiro observa o impulso, mas não o segue. Ele acolhe, respira, redireciona. Ele transfigura o desejo em força. Ele olha a tentação nos olhos e diz: eu não sou seu escravo. E a cada vez que vence, algo cresce dentro dele. Um silêncio, uma firmeza, uma paz que não depende de circunstâncias. Mas há momentos em que ele cai, e é importante dizer isso, porque esse caminho não é feito de perfeição, mas de persistência. Cada queda é uma chance de voltar mais atento. Cada tropeço, uma lição sobre onde ainda há brechas. A diferença é que agora ele sabe o que está perdendo. Ele sente a diferença entre estar cheio de energia e drenado. Ele sente quando seu olhar fica turvo, quando sua força se dispersa, quando sua vontade enfraquece. Ele reconhece o roubo e começa a proteger seu templo. Ele percebe que tudo o que consome, imagens, sons, conversas, é alimento para sua mente, e que uma mente mal alimentada se torna um corpo fraco. Então, ele limpa o ambiente. Ele seleciona o que vê, o que ouve, com quem anda. Ele percebe que a retenção não é isolamento, é elevação. E para subir, é preciso soltar pesos. Esse é o capítulo da triagem, do discernimento, da espada que corta o excesso. E nesse processo, ele começa a notar outra coisa: os olhos das pessoas. O olhar muda. Ele caminha com outra presença. Alguns o admiram, outros o temem, mas todos sentem que há algo diferente, porque há. A tentação passa a ser vencida não pela repressão, mas pela clareza. Ele já não precisa fugir. Ele já não precisa provar nada. Ele apenas escolhe, todos os dias, quem quer ser. E a cada escolha, seu campo se fortalece. Seu corpo, agora em retenção, pulsa com energia viva. Sua mente, antes dispersa, agora é um farol. Seu espírito, antes aflito, agora está ancorado. E o mais bonito, ele começa a inspirar outros, sem palavras, apenas com presença. Porque o verdadeiro guerreiro não prega, ele vive. E viver com integridade neste mundo é o maior ato de rebelião. Há um ponto na jornada em que o homem começa a sentir algo novo. Não é euforia, não é êxtase passageiro. É uma vibração constante, silenciosa e profunda. Uma energia que sobe, que limpa, que ilumina. Uma chama suave, mas incessante, acesa dentro do peito. É a energia da vida, redirecionada para o alto. Esse é o ponto em que o corpo deixa de ser apenas veículo de prazer e se transforma em templo de poder. Jung compreendia isso de maneira arquetípica. Ele sabia que o instinto sexual não era algo a ser negado, mas sublimado, elevado, transmutado. Quando a libido é reconduzida, ela se torna impulso criador, inspiração, clareza, magnetismo. O homem que retém e sobe a energia começa a se transformar em um campo magnético. Sua presença se torna notável, seu olhar se aprofunda, sua fala ganha peso. Não porque ele se esforça, mas porque algo nele está alinhado. É como se as forças internas, antes dispersas, agora caminhassem na mesma direção. E isso tem consequências espirituais. O guerreiro que chega aqui começa a perceber que sua mente está mais limpa, que sua intuição está mais afiada, que suas decisões são mais rápidas e certeiras. É como se uma bússola interna tivesse sido desbloqueada, e essa bússola aponta para cima. Ele sente isso no corpo. A energia que antes descia, fugindo pelo excesso, agora sobe pela coluna. Ele acorda mais disposto. Ele respira com mais profundidade. Seus olhos brilham, sua postura muda, e tudo isso sem esforço consciente. É resultado da ordem interna, mas essa ascensão não é automática. Ela exige intenção.
Ela exige práticas. O guerreiro que entende o poder da retenção começa a cultivar técnicas de subida energética, respiração profunda, meditação, movimento consciente, jejum, estudo, tudo que tira o excesso da base e conduz para o alto. E aos poucos, ele nota: o impulso sexual que antes o dominava, agora o abastece. Não é mais um inimigo. É uma força bruta que, quando direcionada, se transforma em visão, coragem e foco. E esse é um ponto de virada, porque o homem percebe que não precisa mais lutar contra si mesmo. Ele aprendeu a redirecionar, a subir, a crescer. E é aqui que nasce o verdadeiro prazer. Não aquele do clímax, mas o da conquista interna. O prazer de estar em paz com o próprio corpo. O prazer de sentir poder e não se corromper. O prazer de estar inteiro. A energia ascendente também transforma os relacionamentos. O homem que sobe sua energia não busca mais a mulher para se aliviar. Ele não projeta nela seus vazios. Ele chega inteiro e, por isso, oferece presença real. Essa é a cura da masculinidade, a reconciliação do homem com seu próprio fogo. Um fogo que não destrói, mas ilumina, que não consome, mas aquece. E nesse novo estado, ele se sente conectado ao todo, não por misticismo barato, mas porque, ao subir, sua energia atravessa os centros do corpo, ativa a consciência e toca o espírito. E quando isso acontece, o guerreiro sorri, porque entende que tudo o que buscava lá fora, paz, clareza, força, direção, sempre esteve dentro, apenas mal direcionado, apenas dormindo. Agora ele acordou e o corpo, outrora palco de conflitos, se torna altar de sabedoria. Não é mais um campo de batalha, é um templo vivo. E aos poucos, ele nota: o impulso sexual que antes o dominava, agora o abastece. Não é mais um inimigo, é uma força bruta que, quando direcionada, se transforma em visão, coragem e foco. E esse é um ponto de virada, porque o homem percebe que não precisa mais lutar contra si mesmo. Ele aprendeu a redirecionar, a subir, a crescer. E é aqui que nasce o verdadeiro prazer. Não aquele do clímax, mas o da conquista interna. O prazer de estar em paz com o próprio corpo. O prazer de sentir poder e não se corromper. O prazer de estar inteiro. A energia ascendente também transforma os relacionamentos. O homem que sobe sua energia não busca mais a mulher para se aliviar. Ele não projeta nela seus vazios. Ele chega inteiro e, por isso, oferece presença real. Essa é a cura da masculinidade, a reconciliação do homem com seu próprio fogo, um fogo que não destrói, mas ilumina, que não consome, mas aquece. E nesse novo estado, ele se sente conectado ao todo, não por misticismo barato, mas porque, ao subir, sua energia atravessa os centros do corpo, ativa a consciência e toca o espírito. E quando isso acontece, o guerreiro sorri, porque entende que tudo o que buscava lá fora, paz, clareza, força, direção, sempre esteve dentro, apenas mal direcionado, apenas dormindo. Agora ele acordou, e o corpo, outrora palco de conflitos, se torna altar de sabedoria. Não é mais um campo de batalha, é um templo vivo. Ele não está mais sobrevivendo, está construindo legado. E no fim, esse é o verdadeiro triunfo. Não conquistar mulheres, fama ou validação, mas conquistar a si mesmo e transformar-se na versão mais nobre que ele mesmo poderia imaginar. Esse é o rei interior, aquele que não precisa de coroa, porque carrega autoridade no olhar. Aquele que não precisa de trono, porque governa o próprio espírito. Aquele que não precisa ser temido, porque inspira respeito com seu silêncio. Essa é a essência da transmutação. E esse é o convite final da jornada. Torne-se o homem que você nasceu para ser. Se essa mensagem tocou você, então você já faz parte da nossa comunidade.
o buscador. Aqui exploramos as verdades que ninguém te contou, as forças que moldam o seu destino e os caminhos que levam ao autodomínio verdadeiro. Temos dezenas de vídeos que mergulham fundo nesse universo, desde Jung até práticas milenares de energia, silêncio, masculinidade e sabedoria espiritual. Se algo aqui te despertou, deixe um comentário abaixo. Compartilhe sua jornada. Sua história pode inspirar outros guerreiros que ainda estão no caminho. E lembre-se, essa não é só uma teoria, é uma prática, uma guerra interna, uma escolha diária, mas você não está sozinho. Inscreva-se, faça parte, torne-se o homem que lidera com presença e vive com propósito.